pegar o livro de vocês lá na página 27. Tá? E a gente vai começar, então, ali fazendo uma revisão das 4 operações com os números inteiros, tá? No fundo, as 4 operações que a gente tem ali com os números inteiros, elas são muito parecidas com as que a gente tinha com os números naturais, que a gente já viu no 6º ano, né? E a única diferença que a gente vai ter, que é importante a gente entender, vai ser o lance da regra do sinal. Então, eu vou começar aqui a fazer a transmissão da tela para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho esse lance da regra do sinal, para vocês lembrarem, tá? Ok, vamos lá. Regra do sinal. A gente tem... A gente entrando ainda, peraí. Tá, ok, ali, pessoal. Então. O pessoal que está entrando agora, por favor, coloca o nome ali no chat. Mais alguém? Mais alguém? Tá. Vamos lá. Vamos começar, então, aqui a nossa regra do sinal. Para lembrar da regra do sinal, a gente faz aquele quadrinho que é bem simples, né? Tipo, sinais iguais fica uma coisa, sinais diferentes fica outra coisa. Quando a gente tem sinais iguais, o que vai acontecer? O resultado disso fica positivo. Quando a gente tem sinais diferentes, o sinal fica negativo. Como é que a gente aplica isso na prática? Tá? Essa regrinha do sinal pode parecer um negócio bem bobo, bem besta, assim, bem fácil de entender, mas eu vou dizer para vocês que a maioria das pessoas erram questões de matemática de forma geral por conta da regra do sinal, tá? Tipo, isso é uma estatística que tem, e são as coisas que o pessoal mais erra. Vai ser regra do sinal, contas de multiplicação, de forma geral, assim, errar tabuada, achou que era um número, era outro, e também o lance de, mais tarde, quando a gente for ver a equação, quando troca de lado na equação, quando troca um número ou uma expressão troca de lado, as pessoas, em vez de trocarem a operação de forma correta, elas trocam de forma errada, e aí erram também o sinal, e começa a dar toda a equação começa a dar errada, porque eles erraram essa troca de operação, a operação inversa. Então, em geral, esse daqui é um dos principais erros que as pessoas têm em contas, não só no 7º ano, mas tipo, até o final da faculdade, a maioria das vezes o pessoal vai errar em coisas bem básicas, como isso aqui, ó, regra do sinal, a pessoa não vai operar direito os sinais e vai dar errado. Mas como é que a gente faz as contas com isso daqui, tá? Essa regra do sinal, ela funciona para a gente quando tá 2 sinais grudados um no outro. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui uma continha bem simples. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos supor, mais 2 menos mais 3. Como é que eu faço essa conta aqui, ó? A gente tem 2 sinais que estão grudados aqui, ó. O menos e o mais aqui, eles estão grudados. E a gente precisa transformar eles num sinal só. Então, a partir dessa coisa aqui de juntar 2 sinais que estão grudados, olha, estão grudados, a gente vai usar a regra do sinal. Então, vamos lá, eu vou repetir aqui, vai ficar mais 2, e esse menos com esse mais aqui vai ficar menos 3. Aí, a partir disso, eu faço a conta, né? E para operar isso daqui, a gente sempre tem que lembrar aquele esquema que quem tem mais sem o sinal, o 2 ou o 3? Nesse caso aqui vai ser o 3. Então, a regra, o sinal final da conta vai ser o do maior número sem o sinal. Então, o sinal vai ficar do número negativo nesse caso. E eu vou perguntar, de 3 para chegar a 2, falta quanto? Falta 1. Então, aqui nesse caso, vai ficar menos 1, tá vendo? Então, aqui, ó, diferente das contas que a gente tinha antes com números, apenas números naturais, agora os resultados podem aparecer números negativos. Isso não acontecia antes. Mas, de certo modo, vocês já estão acostumados a trabalhar com esse tipo de operação, porque vocês já ouviram falar, tipo, o exemplo na escola, que a gente tinha anotação na caderneta, né? Tipo, o Marcelo anotava, o pessoal
o pessoal pagar depois. Aquela ideia ali do caderninho para pagar depois é a mesma coisa com os números negativos, tá vendo? Você vai tirando, 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 e no final do mês você tem uma quantidade negativa de saldo. Então, seu saldo é negativo, por isso que vocês precisam pagar para zerar esse saldo, né? Para ficar, não estou devendo para ninguém e não estou com saldo para ninguém. Tem algumas pessoas, eu acho que são poucas as pessoas que fazem isso ali na cantina, que vamos supor, no começo do mês, vai lá e dá uma quantidade, vamos supor, R$100, e essa quantidade vai sendo consumida. Então, já tem um valor, já tem um crédito inicial, e aí, quando acaba, ele avisa, olha, teu crédito acabou, você quer continuar anotando ou você quer colocar mais crédito? É a mesma coisa que acontece ali, tá vendo? Então, nesse caso, a gente tem um número negativo, quer dizer, eu assumi uma dívida aqui, eu tenho uma quantidade negativa. Vamos fazer mais uma conta, então, aqui, ó. Se eu tivesse mais 2, menos 7. Ok. Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Mais 2 menos 7. Então, novamente, a gente tem aqui, ó, dois sinais que estão grudados, e esses dois sinais que estão grudados vai ficar uma coisa só. Então, ó, mais 2 e menos com menos fica mais. Então, mais 7 e isso fica 9. Eu estou exagerando aqui, colocando sinal aqui na frente do mais, aqui sem precisar, mas é para vocês lembrarem que sempre que a gente tem um número sem sinal, na verdade, ele é positivo, né? Então, a regra do sinal vai funcionar para quando tem dois números grudados. Então, é basicamente isso. Eu tenho uma operação na frente do parênteses e associado a esse número dentro do parênteses, eu tenho uma outra, eu tenho um sinal, e aí quando eu misturo esses dois sinais, a gente vai ter uma coisa só. Eu sei que é uma coisa complicada diferenciar o que é o menos da operação subtração do menos do sinal na frente do número. Diga. E quando são, tipo, 3 números, daí? Quando são 3 números, eu vou fazer a mesma ideia. Foi o Bernardo que falou, né, Bernardo? Uhum. Tá, vamos lá. Vamos fazer com 3 números aqui, ó. Menos 5, mais menos 7, menos 8. Quando for com 3 números, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou operar esses dois sinais aqui e vou operar esses dois sinais aqui para transformar numa coisa só. Então, vamos lá. Vai ficar menos 5, e aqui mais com menos vai ficar menos 7, e esse daqui menos com menos vai ficar mais. Então, ficou mais 8. Então, o que aconteceu? Vou fazer primeiro a conta juntando os números que têm o mesmo sinal. Então, ó, menos 5 com menos 7, e isso fica menos 12. E depois menos 12 mais 8. E aí eu reparo o seguinte, ó, quem tem mais? Eu tenho mais dívida ou eu tenho mais valor positivo aqui no caso? Eu tenho mais dívida, né? Então, o resultado final dessa conta vai ser menos, e aí eu faço a diferença entre o 12 para chegar ao 8, né? 12 para chegar ao 8 fica 4. Então, o resultado final disso aqui é menos 4. Se fosse mais números ainda, não só 3, se fosse 10 números, eu ia aplicar a regra do sinal em cada uma ali dos casos que estão se encontrando e pronto. Às vezes pode acontecer também de não estar aparecendo o sinal duplo, mas se não tem sinal duplo, eu não preciso aplicar a regra do sinal. Quer ver? Eu vou pegar uma conta sem estar com os sinais duplos, quer ver? Menos 5, mais 8, menos 3, menos 7, mais 11. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, ó, em nenhum lugar eu vou ter que aplicar a regra do sinal. Por quê? Porque não está aparecendo o sinal duplicado aqui em nenhum número, tá vendo? Tá tudo com um sinal simples, ó. Aqui eu tenho menos 5, aqui eu tenho menos 5, aqui eu tenho mais 8, aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho menos 7, e aqui eu tenho o mais 11. Então, vou fazer essa conta. Para fazer essa conta de um jeito mais fácil, eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou reorganizar esses números, levando os sinais deles e juntando um bloco de números positivos e um bloco de números negativos. Tanto faz se eles ficarem na frente ou atrás, tá? Eu vou acabar colocando os negativos aqui na frente nesse caso, mas poderia ser os positivos também, tá? Então, aqui vai ficar menos 5, menos 3, e aqui menos 7, tá vendo? Ó, eu juntei só os números negativos aqui no começo
e depois eu vou colocar os números positivos continuando aqui. Ok, então eu vou juntar só os números negativos, ó. Então, se eu pegar e fizer essa conta aqui primeiro, ó, menos 5 com o menos 3, vai ficar menos 8. E menos 8 com menos 7, depois na próxima linha vai dar menos 15, mas eu vou fazer isso passo a passo. Ó. Então, aqui, ó, menos 8 com menos 7 fica menos 15. E aí, aqui do lado, eu já posso fazer essa conta de mais também. Olha só, 8 mais o 11 vai ficar 19. E a gente tem menos 15 mais 19. E aí faz a conta final ali do menos 15 mais 19, a gente pensa, quem tem mais? Tem mais 19, é maior do que 15, então o sinal que vai sobrar no final vai ser positivo, não preciso colocar, e aí eu faço 19 menos 15, isso dá 4. Tá vendo? Ó, eu não apliquei a regra do sinal nenhuma vez aqui. Por quê? Porque eu não tenho sinal duplo. Quando tem sinal duplo, é que a gente vai aplicar a regra do sinal. Ah, então é sempre isso, professor? Sim, a gente só vai aplicar a regra do sinal se tiver sinal grudado. Um erro muito comum que acontece é o seguinte, quer ver? A gente tem uma conta assim, ó. Menos 9 mais 12. Quer ver que bobo que vocês vão fazer essa conta aqui, ó? Sinal diferente aqui, vai dar negativo. Então eu boto aqui, ó, menos, e aí a distância do 12 pro 9 vai dar 3. Quem consegue me explicar o que eu errei aqui? Alguém, por favor? É porque os sinais não estão grudados. Exatamente, os sinais não estão grudados. Então, assim, ó, é um impulso muito que a gente aprende as regras do sinal, a gente quer fazer tudo com regra do sinal. Não, tem que aplicar a regra do sinal, regra do sinal. Não, a regra do sinal só vai funcionar quando a gente tem o sinal que está grudado. Esse sinal que não está grudado no outro, o menos 9, não, o sinal do menos 9 não está grudado no sinal do mais 12. Então, é a mesma conta, essa conta aqui que vocês estão fazendo é uma conta bem bobinha que vocês já sabiam fazer lá no ensino, no ensino fundamental 1, lá no caso no quarto ano, no terceiro ano, que é o 12 menos 9, tá vendo? Ó? Ela só está escrito de um outro jeito. E quanto que é 12 menos 9? É 3, não é menos 3. Então, a mesma conta que está aqui em cima, tá vendo? Ó, 12 menos 9. Não dá menos 3, porque não fica devendo 3, na verdade vai sobrar 3. Então, essa conta aqui que eu acabei de fazer aqui em cima, no impulso de usar a regra do sinal, tá errado, porque ó, 12 menos 9 vai dar 3, certo? Então, assim, ó, tem que tomar bastante cuidado e não aplicar a regra do sinal quando não tem necessidade de aplicar a regra do sinal, porque vocês já sabem fazer conta. Essa conta aqui, ó, 12 menos 9, é uma conta que vocês já sabem fazer, não é uma novidade. Então, não pode inventar uma conta, fazer a conta de um jeito diferente do que vocês já faziam antes. Então, tem que prestar bastante atenção, só aplicar a regra do sinal se tem dois sinais grudados mesmo. Aí a gente aplica a regra do sinal, certo? Então, basicamente a regra do sinal aqui para somar e subtrair é isso, tá? Então, não tem muita dificuldade, trabalhar com números maiores vai ser a mesma dificuldade que vocês tinham para trabalhar com números maiores, com somar e subtrair, mas é basicamente isso. Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão eu considero mais fácil do que somar e subtrair, porque somar e subtrair ainda tem esse lance, eu tenho que prestar atenção no sinal, o sinal que sobra vai ser positivo, vai ser negativo, isso, aquilo. Então, em geral, somar e subtrair números inteiros é um pouquinho mais complicado que multiplicação. A multiplicação é muito mais direto, quer ver? Vamos supor, menos 3 que multiplica menos 7. Mas o professor não explicou a regra do sinal quando tem menos de multiplicação e blá, blá, blá. Nesse caso aqui, vocês têm que pensar que essa multiplicação não vai influenciar nesses dois sinais aqui, Aí sim eu vou aplicar a regra do sinal, Menos com menos vai ficar mais. Então, na multiplicação, é como se esses dois sinais pulassem lá para frente sozinhos. Vamos supor que a gente tem, nas operações, a gente tem uma prioridade. Lembra no sexto ano, quando a gente fazia fazia expressões numéricas, a gente sempre tinha que resolver primeiro multiplicação e divisão, e depois passar para soma e subtração. Então, essas duas subtrações que estão aparecendo aqui vão pular lá para frente. É como se fizesse isso aqui,
coloquei um menos, menos, e aí eu faço 3 vezes o 7. Quanto que é 3 vezes o 7? É 21. Quanto que é menos com menos ali grudado um do outro? Vai ficar mais. Então, por isso que o resultado final disso aqui, ó, quando eu multiplico menos 3 vezes menos 7, fica mais 21, porque os sinais do menos pulam lá para frente, e aí eu vou operar os dois juntos, tá vendo? Os dois vão virar uma coisa só. Fica mais 21. A mesma coisa vai acontecer se eu tivesse com sinais trocados. Vamos supor aqui, ó, menos 10, que multiplica mais 6. Mesmo esquema que eu falei ali, ó. A multiplicação tem prioridade, então os dois sinais vão pular lá para frente, ó. Pulei lá para frente e ficou 10 vezes 6. 10 vezes 6 eu sei que é 60. E depois eu aplico a regra do sinal, ó. Mais por menos, fica menos. Por isso que fica menos 60, tá vendo? É bem prático, então. Na multiplicação, vai ser isso. A gente multiplica aqui os números e depois aplica a regra do sinal com os dois sinais que estão grudados aqui, certo? A divisão é a mesmíssima coisa. É a mesma operação, só que agora, em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Vamos supor aqui, ó. 27 dividido por menos 3. O que eu vou fazer? Regra do sinal lá para frente, mais e menos. Aqui tem um mais, apesar de não ter colocado, tá? Faz o 27 dividido por 3. E isso vai ficar 9, né? Porque 27 dividido por 3 é 9. E mais com menos fica menos. E pronto, acabou, tá vendo? É bem fácil de fazer essa divisão, sem muito mistério. E outra coisa também importante é que a gente não vai trabalhar com número com vírgula, porque a gente está trabalhando com números inteiros. Então, eu nunca vou propor para vocês agora, nesse momento, uma divisão que dê número com vírgula. Por exemplo, 5 dividido por 2 não vai aparecer. Vai aparecer 4 dividido por 2, 6 dividido por 2. Por quê? Porque tem que dar inteiro. A resposta final tem que ser um número sem vírgula. Quando aparecer os números com vírgula, vai acabar ficando a mesma coisa, sem muita dificuldade. Mas, por enquanto, no capítulo 1, a gente só trata de números inteiros. Até aqui, pessoal, tem alguma dificuldade? Se eu perguntar para qualquer um aí, todo mundo vai saber fazer conta de multiplicar, dividir, somar isso por aí? Vamos lá, então. Eu acho que sim. É bem tranquilo, né? Tipo, isso aqui a gente tinha visto em sala. Eu lembro que o pessoal estava acompanhando bem tranquilo, assim, não teve nenhuma dificuldade nas multiplicações. E a nossa atividade da semana que vem é basicamente para vocês resolverem soma, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros, tá? Então é uma atividade bem simples. Seria a nossa próxima prova, depois daquela prova que a gente não fez ali, seria a próxima prova, seria dessas 4 operações. Então, a nossa atividade da semana que vem é bem envolvendo isso, tá? É bem envolvendo multiplicação, soma, subtração, e basicamente assim, ó, é ler os enunciados, saber o que vai fazer da conta, às vezes tem um probleminha ou outro, mas em geral são contas muito, muito, muito simples, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e agora eu vou abrir o livro lá na página 27 e a gente vai fazendo uma revisão aqui, acompanhando o livro, que de certo modo eu já acabei de explicar tudo para vocês, né? E agora vamos olhar de novo o livro para ver se tem alguma dificuldade, ó. Aqui começa lá na página 27, ali começa operações, aí aparece adição, e aí ele explica que a adição é, na verdade, andar para a direita na reta numérica. Então, se eu tenho que adicionar alguma coisa, eu vou ficar dando pulinhos até a quantidade de pulos que eu estou adicionando, né? Então, vamos supor, se eu adiciono 8, significa que eu vou dar 8 pulinhos para a direita de onde eu estou. Então, vamos supor, se eu começar esse aqui do menos 1, vai ficar menos 0, 1, 2, vai pular 8 vezes, até chegar no resultado. E quando eu falo pular 8 vezes, sai desse, vem para o outro, conta um pulo. Não vai ser eu vou pular no mesmo, né? Tipo, quando eu vou pular e ficar no mesmo lugar, não faz sentido. E aí, fazer a subtração, ou somar um número negativo, vai ser andar para a esquerda. Então, somar um número positivo, anda para a direita, somar um número negativo, anda para a esquerda. Aí aqui ele explica essa coisa de, o que é somar, o que é subtrair, mas no fundo, depois quando ele aplica a regra do sinal,
fica tudo mais fácil e somar e subtrair vai acabar sendo a mesma coisa, que vai ser pular para cá e pular para lá. A única diferença é eu tenho que saber para onde que vai, né? Aí aqui ele faz um monte de continha, que são bem simples, não tem nenhuma dificuldade, ó, tipo, menos 3 com mais, menos 4, aplica a regra do sinal aqui, ó, mais com menos vai ficar menos, então menos 3 com menos 4 fica menos 7. Muito tranquilo, tá? Aí aqui ele fala um pouco sobre adição de mais de 2 números, aí vê aqui o lance do sinal, do que acontece, quando o sinal é igual, quando o sinal é diferente, que é mais ou menos o que a gente acabou de explicar ali. Somar zero vai continuar sendo a mesma coisa que a gente tinha nos naturais. Quando eu somo zero, a gente não faz nada, né? Na verdade, continua o mesmo número, ó. 0 mais menos 28 fica menos 28, 0 menos 33 fica menos 33, tá vendo? Não aconteceu nada com o menos 33. Então, o zero vai continuar sendo o nosso elemento neutro, como a gente já tinha nos números naturais dentro da soma, tá? São vários exercícios bem bobinhos. A gente já resolveu isso aqui tudo em sala. Eu acho que o exercício aqui mais difícil, assim, vai ser esse 53 aqui. E eu acho que a gente já resolveu também em sala, mas eu vou resolver ele agora aqui com todo mundo junto, tá? Eu vou copiar aqui, vou ler o enunciado e a gente copia para fazer. Olha só, 53. Os quadrados mágicos foram criados na China por volta de 2200 a.C. Nas linhas, nas colunas e nas diagonais, os números têm a mesma soma, chamada soma mágica. Complete esse quadrado mágico com números inteiros. Então, olha só, a primeira coisa que aparece aqui é não dizendo de que inteiro até que inteiro tá, mas a gente consegue saber a soma deles, né? Olha só, menos 4 com menos 1 fica menos 5. E aí, menos 5 com mais 2 fica menos 3. Então, eu sei que em cada linha, em cada coluna, em cada diagonal, tem que ficar menos 3. Então, eu vou copiar isso aqui lá para o nosso quadrinho. Só um instantinho. Vou fazer um quadrinho novo aqui pra gente. Então, fazer bem grandão aqui. Vamos fingir que tá um quadrado bem bonito, né? Aí, aqui. Ok. Deixa eu só voltar lá e ver aqui na inscrição. 0 menos 4 menos 1 e 2. 0 menos 4 menos 1 e 2. Olha só. Vamos colocar uma outra corzinha aqui para facilitar a nossa visualização. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Se eu somar essa linha aqui, ó, menos 4 com menos 4 com menos 1 com o 2, como eu falei, ó, vai ficar menos 3. Então, a primeira soma que a gente tem aqui dessa diagonal aqui, ó, é menos 3. Então, eu sei que em todas as diagonais, em todas as linhas, em todas as colunas, tem que ser menos 3. Então, eu vou começar do jeito mais fácil aqui, ó. Tem a nossa outra diagonal aqui, ó, que é essa diagonal aqui, ela tá faltando um número só, que é um número que está nessa parte de baixo. Então, olha só, 0 com menos 1 vai ficar menos 1. E para chegar a menos 3, falta quanto? Falta menos 2. Então, aqui embaixo, ó, opa, você vê com o lápis, né? Vai ficar o menos 2. Beleza, tá vendo? Eu coloquei aqui, então, essa diagonal eu completei. Vamos lá, alguém me ajuda a fazer agora essa coluna aqui. Alguém? Ô, Jonathan, a soma tem que ser menos 3? Isso, a soma tem que ser menos 3, como eu fiz aqui, ó. A soma tem que ser menos 3. Pode ser número positivo no quadrado. E isso pode ser número positivo. Os números inteiros é número positivo e negativo ao mesmo tempo, sem vírgula. Nessa coluna aqui, Helena, que é a última coluna aqui, ó. Ela fica... Eu preciso colocar que número aqui no meio. Calma, deixa eu pensar. Quanto que é menos 4 com menos 2? Tem que colocar... vai ficar menos 4 menos 2 é 6. Então tem que colocar o 3. Isso, ó, aqui ficou menos 6. E para a gente conseguir chegar em menos 3, aqui tem que ser 3 positivo. Beleza, a gente terminou essa coluna. Então, me ajuda nessa outra coluna aqui também. Olha só, eu tenho 0
e tenho 2. 0 mais 2 fica quanto? 2. Para chegar a menos 3, eu teria que adicionar quanto? 5. Isso, 5. Só que se eu colocar 5 positivo, vai ficar 7, né? Então, aqui nesse caso, menos 5. Perfeito. Vamos só conferir aqui se a linha do meio está correta. Ó. Menos 5 com menos 1 vai ficar menos 6. E menos 6 com o 3 vai ficar menos 3. Está certo também. Agora vamos para o próximo aqui. Agora alguém me ajuda lá na linha de cima que não seja Helena. Vamos lá. Vai ser o 1. Vai ser o 1, né? Vai ser o 1, porque ó, 0 mais 1 vai ficar 1, com menos 3, aliás, com menos 4, fica menos 3. E agora já me aproveita e falo o último número aqui de baixo também, Ana. Menos 3. Menos 3. Ok, e aí fechou também, porque ó, menos 2 com menos 2 fica 0, e aí menos 3 fica menos 3. Se a gente olhar aqui, ó, em todas as linhas, em todas as colunas, esse vai ser o resultado, tá certo? A gente já resolveu isso no outro momento. Eu lembro da gente ter resolvido isso no quadro, inclusive, quando a gente estava tendo aula ainda. Beleza. Ok, esse aqui já é um exercício mais curioso, que pode ser considerado um exercício mais difícil, mas também não é esse bicho de 7 cabeças, né? Tá, olha só, o exercício 54, ele é um exercício um pouquinho diferente do que a gente está acostumado também, porque ele está deixando um espaço para ser resolvido. Querendo ou não, isso de deixar um espaço para ser resolvido, colocar um quadradinho, colocar um símbolozinho, colocar uma letra, é um assunto que a gente vai olhar muito ainda esse ano, que é o lance da equação. A equação é a ideia de eu colocar uma letra aqui no lugar desse espacinho aqui para ser completado, e aí a gente vai resolver essa equação. Então eu vou pegar o exercício 54, também que é um exercício um pouquinho mais complicado, e vou resolver com vocês. Deixa eu copiar aqui. Menos 5, mais 3. Vamos lá. Vou colocar de canetinha. Menos 5, mais 3. Aí, deixa eu voltar lá que eu não lembro mais. Aí depois vem um espaço, mais 4, mais menos 3. Aí aqui, mais um espaço, mais 4, mais menos 3. E isso vai ser igual a 0. Eu vou botar o 0 aqui embaixo só para a gente não ter mais espaço ali. Deixa eu só confirmar se a conta está correta ali. Mais 4, mais menos 3 igual a 0. Beleza, é isso mesmo aqui que eu copiei. Tá, o que eu tenho que fazer aqui nessa conta? A gente tem que resolver e descobrir quanto que cabe nesse espaço aqui para que a igualdade seja igual a 0. Então eu vou juntar os números, vou usar a regra do sinal e depois a gente vai tentar descobrir qual que é o resultado. Tá? Então vamos começar usando primeiro, fazendo a regra do sinal aqui. A primeira regra do sinal a gente não faz nada, porque só o menos 5, então eu vou colocar aqui, menos 5, ok. Agora, mais 3 vai virar só mais 3. Mais um número que eu não sei quanto é que é. Aí, mais 4 vai ficar só mais 4, porque aplica a regra de sinal, sinais iguais ficam positivo. E mais menos 3 fica menos 3. E isso aqui é igual a 0. Deixa eu só separar aqui para vocês. Jonathan, por acaso o número é 1? Como? Por acaso o número que ali é 1? Aqui é 4. Não, tipo, o número que tá faltando. Tá, vamos chegar lá. Eu não sei ainda porque eu não resolvi, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que a gente pode reordenar isso daqui, então eu vou juntar os números que são positivos e os números que são negativos, né? Então, vou botar primeiro os negativos aqui na frente, Opa! Colocando o negativo aqui na frente, vai ficar menos 5. Aí aqui tem o menos 3. Mais 3, mais o 4, mais alguma coisa, que eu não sei quanto é que é, isso vai ficar igual a 0. Tá, então juntando aqui, menos 5 com menos 3 fica menos 8,
3 com 4 vai ficar 7. E aqui mais alguma coisa igual a 0. Eu vou copiar isso para um próximo frame, tá? Um instantinho. Menos 8 mais 7 mais alguma coisa. E isso tem que ser igual a 0. Menos 8 com mais 7 vai ficar menos 1. Aí a gente vai usar o que a Helena falou ali. Ó. Ela falou, ó, eu acho que o resultado vai ser 1, porque a ideia é que menos 1 mais alguma coisa tem que ser igual a 0. Quem cancela o menos 1, quem faz ele ficar 0, é o 1. Então a resposta que estava faltando, realmente, ali como a Helena faltou, ela já tinha percebido, é o 1. Então vamos voltar aqui para pegar o passo a passo disso aqui. Tá vendo? Ô, Jonathan, mas é que eu fiz diferente. Você fez como, Helena? Eu fiz assim, ó, eu somei primeiro o menos 5 com mais 3. Certo. E aí eu vi o número. Daí depois eu somei, eu deixei ali e somei o mais 4 com O menos 3. Eu diminui. Uhum. E aí aí deu outro número. Daí eu vi o número que tava faltando ali. Daí eu tipo, meio que Foi eu pensei juntando. o número que precisava ali no meio. Sim. É a mesma coisa, tá, Helena? Tipo, a gente... Quando a gente tem somas e subtrações, assim, várias somas e subtrações, a gente pode usar isso de escolher a ordem que vai somar e subtrair do jeito mais conveniente, tá? Não faz diferença. Quer ver? Eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa que fizesse. Olha só. Menos 5 com mais 3 vai ficar menos 2. Então, aqui ficou mais menos 2. Aqui desse lado ficou mais 1. E aí, depois, menos 2 com mais 1 fica menos 1. E aí, sim, chega no mesmo resultado que a gente chegou aqui no final. O miolo de como a gente resolve isso não faz muita diferença se a gente estiver usando as operações de forma correta, tá? Tem vários jeitos de somar e subtrair ali no meio, e como a gente chega nessas subtrações e nessas somas não faz muita diferença. Claro, se eu for aplicar a regra do sinal, tem que estar correto. Se eu for fazer qualquer conta, também tem que estar correto. Mas o passo a passo de fazer cada conta ali pode variar bastante, tá? E não se preocupa, a tua conta também está correta e a minha conta também está correta. A gente chegou no mesmo resultado e não tem problema. Vamos fazer a próxima aqui, ó. A B. A gente tem aqui, ó, tá sem um número, tem menos 5, mais 8, menos 2, mais 4, e o resultado tem que dar menos 1. Então, eu vou copiar aqui de novo pra gente, ó. Tem um espaço. Menos 5. Mais 8. Menos 2. Menos 2, mais 4. Isso tem que dar no final, menos 1. Tá. Então, vamos lá. Ó, a mesma conta que a gente tinha ali, só que agora envolvendo... É bem parecido, né? Esse tracinho aqui embaixo quer dizer o número que está faltando. Eu vou fazer um quadradinho, só para a gente lembrar do ano passado que a gente tinha os quadradinhos lá que a gente resolvia. Tá? É a mesma coisa. Vou juntar ali e vou fazer como a Helena fez. Ó. Vou pegar e vou juntar os números aqui, os que estão aparecendo de primeira aqui, e a gente vai fazendo a conta para ver o que acontece. Ó, continua com o quadradinho aqui, porque eu não sei quanto que é. Menos 8 com... Aliás, menos 5 com mais 8 vai ficar 3, então vai ficar mais 3 positivo. Aí, menos 2 com mais 4 fica 2 positivo. E do outro lado, eu tenho o menos 1. Ok, agora eu vou juntar 3 com 2, isso fica 5, né? Aqui fica 5. Eu tenho um número, que eu somei 5, e o resultado disso dá menos 1. É o 6. 6. 6 mais 5 fica 11. Não, é menos 6. Ah, tá, desculpa, não tinha escutado o menos ali. Então, o resultado vai ser o menos 6. Então, o nosso quadradinho que está faltando vai ser o menos 6. Porque se eu coloco, ó, menos 6 mais 5, o resultado dá menos 1. Então, de certo modo, o que a gente acabou de fazer aqui, ó, é resolver uma equação, tá? Que é o assunto que a gente vai ver logo em seguida, ali, depois que terminar o próximo capítulo, não o capítulo 2. O capítulo 3 ele vai falar ainda um pouco de números racionais, e depois dos números racionais a gente entra nessa parte aqui formal de equação. Aí, em vez aqui do quadradinho, vai estar aparecendo x, mas vai ficar muito difícil, porque vai colocar x. Não, tá vendo? É a mesma coisa que a gente acabou de resolver, e não faz diferença nenhuma, tá vendo? Tipo, o símbolo que eu vou usar aqui, ou tem um espacinho, ou se é M, ou se é X, ou se é quadradinho, bolinha, triângulo, estrela, casinha,
tanto faz, não vai fazer diferença, porque a ideia é a gente vai simplificando, 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 até chegar num resultado final. Então, a equação não é um negócio tão complicado assim, quantas vezes as pessoas começam a pensar que é. Beleza, então aqui, ó, soma e subtração, tá ok, foi. Vamos passar aqui para a próxima página. A próxima página fala de subtração, que é basicamente a mesma coisa, ele repete a mesma coisa aqui, falando que só troca de sinal, e entendendo o que é abaixo de zero, e conta para lá, e conta para cá, até entrar na parte da multiplicação. Multiplicação é muito fácil, é mais fácil do que a soma e subtração, porque é as mesmas multiplicações que a gente tinha antes, a única diferença é que a gente vai aplicar a regra do sinal, que é positivo com positivo fica positivo, negativo com negativo fica positivo também, e aí quando tem sinais trocados, quando tem sinais opostos ali, vai ficar negativo. E toda vez que multiplica por zero, também vai dar zero, tá? Porque a gente continua a mesma coisa que a gente tinha antes. Aqui, ó, o 66 ele vai aparecer potência, mas que acaba sendo multiplicação, porque potência e multiplicação. Alguém está escrevendo alguma coisa no chat? Não, né? Ah, tá. Só o Yuri que escreveu, ele faz tempo, eu não tinha visto. Desculpa, Yuri. Potência, que nesse caso vai ser a mesma coisa. Ah, mas tem várias multiplicações aqui, uma do lado da outra. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que a gente fazia antes, ó. Aplica a regra do sinal. Quer ver? Eu vou pegar um grandão aqui. Eu vou pegar o 65C para a gente fazer junto. O próximo aqui, 65C. Mais 5, menos 3, mais 2, mais 1, menos 2. Então, vamos lá. Mais 5, menos 3, mais 2, mais 1, deixa eu ver o que faltou ali, menos 2. Esse daqui multiplica por esse, multiplica por esse, multiplica por esse, e ainda vai multiplicar no final aqui por um menos 2. Vamos lá. Fazer essa multiplicação grandona aqui, vamos lá, fazendo todas aqui, ó. Regra do sinal, depois regra do sinal, e depois no final ainda vou aplicar de novo a regra do sinal. Menos com mais com menos fica menos, então aqui vai ficar menos 15, primeira multiplicação foi feita. Pronto, é uma multiplicação ali. É uma multiplicação, aqui é um pontinho, porque fazer o ponto nesse quadrinho aqui é complicado. E usar o x, eu não vou usar o x, porque daqui a pouco a gente vai estar usando o x para outra coisa, que é o x da nossa incógnita, então eu vou fazer um pontinho mais arredondado aqui, para ficar mais fácil. Ok, então, ó, 2 vezes 1 vai ficar 2 positivo, e depois eu ainda tenho mais aquele 2 lá no final, negativo, menos 2, ok. Vamos lá, aplica de novo a mesma coisa que a gente fez antes ali, ó, vou aplicar a regra do sinal aqui, menos 15 vezes 2, vai ficar menos 30, e depois a última multiplicação ali, ó, vezes menos 2, menos com menos, fica mais. Então, o resultado final disso aqui vai ficar mais 60, tá vendo? Então, o grande trabalho aqui é reescrever a conta, tá? Então, não tem muita dificuldade. São multiplicações que vocês, com certeza, conseguem fazer com bastante tranquilidade. Alguma pergunta ali? Não, né? Ok. Multiplicação bem tranquilo. Divisão, a mesmíssima coisa, tá? Tipo, divisão é até mais fácil, porque a gente não vai fazer conta muito grande. Ah, tem um número aqui dividido por zero. Quanto que é zero dividido por um número positivo? Zero. A gente pode dividir zero por qualquer coisa que não seja zero, e sempre vai dar o mesmo resultado, que é zero. Gente, é isso daí. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Não. Tá tranquilo aí? Todo mundo entendeu ali o que é para fazer? Então, para a semana que vem, deixa eu só parar aqui a apresentação. Para a semana que vem, a gente tem essa nova atividade que envolve isso que eu acabei de explicar. E para essa semana, vocês têm que terminar a atividade da semana passada e me encaminhar ali até na quarta-feira, bem tranquilo, tá? E qualquer dúvida que vocês vão tendo também, entre em contato comigo por e-mail,
Vocês sabem que eu não vou responder questões que aparecem nessas atividades, óbvio, mas vocês podem perguntar, eu não entendi como é que faz multiplicação, pode me explicar? Eu vou lá e explico. Como a gente viu, a gente acabou de ver aqui no vídeo também, ou tem lá no... ou tem nas coisas que a gente já tinha visto no outro dia também. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvida sobre a atividade que vão fazer na semana que vem, entram lá no canal da escola, assistam esse vídeo aqui novamente, que a gente praticamente falou da atividade inteira, com todos os exercícios que tinham para fazer. Mais alguma pergunta, A da semana pessoal? passada tu vai entregar quarta-feira, né? A Então, resposta. olha só, na quarta-feira, todo mundo me entrega, e aí eu libero, depois que todo mundo me entregar, eu libero a resposta, e vocês recebem a resposta, tá? Tipo, é só eu apertar um botãozinho, ela já vai as respostas para vocês, tá? Mas aí eu tenho que esperar passar o horário de todo mundo entregar, então assim, deixa passar o horário, e aí provavelmente na quinta eu devo encaminhar isso para vocês, tá? Na quarta-feira eu não vou encaminhar, até porque é chato, na quarta, tá? Mas na quinta eu devo estar encaminhando para todo mundo ali, é só apertar lá o botão, e por isso que vocês também precisam cadastrar o e-mail de forma correta lá. Vocês têm que botar o primeiro campinho que aparece lá, aparece o e-mail, e vocês colocam um e-mail válido, ou de vocês, ou do pai de vocês, ou da mãe ali, para receber isso, e vocês terem a resposta, tá? E também a gente vai corrigir num outro momento também. Fechou, pessoal? Tchau, tchau. Não esquece de lavar a mão. E é isso.